Prefeitura do Rio estuda a liberação de 35% do público a partir do dia 15 de setembro, exatamente. Daqui a 2 semaninhas aí, a Prefeitura do Rio de Janeiro já sinalizou que os torcedores do Rio de Janeiro estão próximos de retornar aos estádios de futebol. A expectativa é de que na próxima semana o prefeito Eduardo Paes publique no Diário Oficial, né, a liberação com progressão de 35% a 50% da capacidade a partir do dia 15 de setembro, com o período de testes até o final do mês, né? Ou seja, para ver se vai dar tudo certinho para, né, o plano ser um pouco maior, quem sabe até o final da temporada. Os torcedores do Flamengo poderão ocupar aí de 35%, né, a 50% da capacidade máxima do estádio. Com isso, o Flamengo seria o primeiro clube favorecido com essa possibilidade do Eduardo Paes, uma vez que no dia 15 de setembro o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, em partida válida pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Né? Até esse momento, né, Alan Garcia, os jogos são mandados para Brasília, onde está o nosso parceiro Gleison, exatamente por conta dessa participação da nação nas arquibancadas. O que você acha, você como um cidadão carioca, o que acha dessa notícia, meu parceiro? Então, meu parceiro, já passou da hora, verdade seja dita, Arthur, já passou da hora de liberar. Eu não sei se o nosso prefeito, o governador do estado do Rio de Janeiro, eu acho que não está nem nas mãos do governador, está muito mais nas mãos do prefeito, né, a questão do veto, se ele teve a oportunidade de enviar alguém a Brasília e acompanhar a forma como, né, ocorreu o jogo em Brasília. A forma como eles acabaram condicionando a troca, a questão da apresentação do exame. Então, assim, Arthur, eu posso até ser aí, né, por tentar tendenciar e puxar mais para o lado rubro-negro, mas, cara, eu achei tudo muito organizado. E à época eu até elogiei, Arthur. Eu tinha expectativa de que pudesse, quem sabe, né, atrapalhar ali, ser algo enrolado, aglomerar as pessoas. E não. Desde a troca do ingresso até a entrada. E olha que eu não entrei, né, com um período muito longo do jogo. Eu entrei ali, faltando ali 20 minutos para iniciar a partida, foi muito próximo e não tive problema, não teve confusão nenhuma, graças a Deus. Então, para mim, os protocolos que foram criados serviram e funcionaram muito bem. Então, daí a minha expectativa de que isso viesse a acontecer. Eu, como rubro-negro aqui em Brasília, fico triste com a notícia de que possa sair daqui e... na verdade, também não foi confirmado aqui que seria aqui ainda, né? Esse jogo contra o Grêmio. Poderia ser confirmado. Mas eu até acho que o Flamengo deixa de confirmar esse jogo aqui antes, já esperando a prefeitura e o governo do estado para poder colocar o jogo em definitivo, ou aqui em Brasília ou no Rio de Janeiro. E aí, até mesmo, antes disso, eu não me lembro se foi o prefeito agora, se foi o governador, que disse que poderia ter os jogos no Maracanã com 10% da capacidade e o Flamengo não quis, também não foi nem tanto só por causa de ser só 10%. Foi porque 10%, como o Alan mesmo sabe disso, que ele e o Marcão destrincham essa parte de finanças aí muito bem, o Maracanã com 10% de público, ele ainda dá prejuízo ainda, né? Sim. Então, assim, quando o Flamengo deixa de jogar no Maracanã, mesmo podendo ter 10% de público e joga em Brasília, é por causa disso. Mas, assim, para mim, como o rubro-negro aqui em Brasília, como eu falei, é triste, mas como rubro-negro, pensando no lado das finanças, eu acredito que seja muito melhor sempre o Flamengo jogar no Rio de Janeiro. Porque o Flamengo jogando no Rio de Janeiro, creio eu que ele vai conseguir encher o estádio mais, vai conseguir ter uma capacidade maior do que está tendo aqui em Brasília, mesmo com os ingressos praticados nos mesmos preços que estão sendo aqui. Eu fiz a conta aqui, o Maracanã hoje, né, tem o público ali em torno de 78 mil pessoas. Se nós pegarmos 30% dessa capacidade, estamos falando de colocar no Maracanã ali, né, a comercialização máxima de cerca de 23 mil ingressos. Sim. 23 mil ingressos. Se nós pegarmos o ticket médio que foi em Brasília, a gente vai ver que vai dar uma puta de uma arrecadação, né? Se nós pegarmos. E vocês podem ter certeza. Sócio torcedor agora teve uma mudança, os caras criaram a tal da prioridade que nós tanto cobrávamos, né? A galera que em momento algum deixou de apoiar o Mengão, continuou durante a pandemia aí, que pode se considerar um privilegiado financeiramente,
né, por ter contribuído com o Mengão num dos momentos de maior dificuldade, quem sabe, aí, da história do Mengão. Não vou falar que foi o pior, né? Porque assim, a gente já viu ali momentos muito mais críticos financeiramente do Flamengo. Mas num período de muitas incertezas, vamos colocar assim, a gente deu muita sorte, que a gente teve uma competência ali, né, de sanear o clube financeiramente, o que contribuiu para que nós pudéssemos passar por esse momento crítico aí de muitas incertezas, graças a Deus. Então, uma vez dito isso, Arthur, eu estimo aqui, e aí vamos colocar, o ticket médio que o Marcão falou, no último jogo em Brasília, que a renda deu 2 milhões, a gente está falando aí um ticket médio, vou botar aí de R$170. Se eu pegar R$170 vezes 23 mil pessoas, a gente está falando de 4 pau, irmão. 3.900.000 de renda. Então, assim, eu entendo, o Toches falou que tem que ser 30%, e aí eles estão jogando o jogo, rapaziada. Ele está certo. Por quê? Se nós conseguirmos ali um percentual maior, a gente pode contribuir. Vale lembrar que nós tínhamos estimado lá, né, no orçamento ainda, que teríamos ali ganho em torno de 110 milhões de bilheteria. E aí, esse orçamento a gente não vai conseguir cumprir. A gente vai bem, daqui a pouco a gente entra na parte do orçamento, mas o quanto antes a gente conseguir, né, resgatar um pouco, e tem muita gente ali desesperada para poder voltar aos estádios. Não vai ter ingresso para todo mundo, vocês podem ter certeza. Eu acredito que o sócio-torcedor, nesse momento, vai acabar, né, adquirindo a maior parte dos ingressos, você pode ter certeza disso, porque ainda, por mais que a gente tenha caído absurdamente o sócio-torcedor, nós somos aí mais do que 50 mil. Se a gente está falando aqui que nós temos 50 mil sócios-torcedores, grande parte dos sócios-torcedores estão concentrados no Rio de Janeiro, e a gente vai ter ali cerca de 23 mil ingressos vendidos, então é pouco ingresso para muito sócio-torcedor. Vamos aguardar um pouquinho, mas são números, e aí eu vou na linha do Toche lá, e da diretoria do Flamengo, que tenta defender ali pelo menos uma carga de 30% da capacidade do estádio. O Rafael Tess manda um negócio aqui importantíssimo, que eu estava procurando, inclusive, enquanto vocês falavam, e eu não tinha encontrado, que é sobre essa questão que eu levantei, né, de que estava naquele de Flamengo e Barcelona de Guayaquil ser em Brasília ou ser no Rio de Janeiro, né? E ao que tudo indica, realmente será no Rio, né? Porque o que acontece? Dia 15, o Flamengo pega o Grêmio na Copa do Brasil com 35% da carga, né? Igual a gente antecipou aqui com a notícia da questão da Prefeitura do Rio, etc. e tal. Dia 19, o Flamengo pega o Grêmio pelo Brasileirão com 40%. É o segundo teste. E aí, no dia 22, o Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil, ao que tudo indica, com 50% da carga no Maracanã. Ou seja, esse mês de setembro, Alan Garcia, ele será um mês de teste com o retorno da torcida aos estádios no Rio de Janeiro, principalmente. Então, esse retorno será gradativo. Dia 15, 35, aí no próximo jogo 40, no próximo jogo 50, para ver se tudo for bonitinho, se tudo rolar dentro dos conformes, a gente siga aí com 50%, acredito eu, até o final da temporada. Aqui para nós, ninguém tá vendo a gente não, ninguém vai falar nada com ninguém. Não dá para tu liberar o sexy hot no amor não, de graça, sabe? É só ativar aquele flagzinho no sistema, sabe? Pô, aquela gratuidade de 30 dias. Pá. Aquela degustaçãozinha, né? Aquela degustaçãozinha. Degustação gostosa, suave. Eu fico coçando para não fazer a minha piada, mas eu não vou fazer. Não tem jeito. Não tem jeito, não. Aí para conseguir fazer isso aí, eu tinha que pedir autorização para o presidente, que nosso presidente, que é o Perrota Formen, né? E ele que libera essas coisinhas. Peraí, Gleison, para quem não sabe da história, conte. Esse momento é todo seu. Esse momento é seu, Gleison. Olha, assim, como diria meu querido amigo Alan Garcia... Segura a audiência. Primeiro, preparem os computadores. É a hora do corte. É a hora de cortar essa fala especial do Gleison. O Gleison vai explicar para a rapaziada que tem dúvida ainda com relação ao Ricardo Perrota. O que aconteceu? Que porra é essa de Formen? Explica isso, por favor, Gleison. Como diria meu querido amigo Alan Garcia, eu não sou baú para guardar segredo, né? E nem mala velha para viver fechada. Então, não tenho por que não contar. Certo dia, recebi um WhatsApp do nosso querido presidente, Ricardo Perrota. Ele me liga, me manda uma mensagem pedindo para me mexer no contrato dele, porque o contrato estava muito caro e queria também uma melhoria na internet dele. Eu falei, beleza, vamos ver aqui o que é que dá aqui.
Aí eu peguei e vi lá que tinha uns canaizinhos assim, adultos, né? Vamos dizer assim, para não dizer os nomes dos canais, que, como diria também Arthur aí, ele não tem nenhum canal pagando um merchan para nós, então não vamos fazer propaganda. Nesse caso, olhando os canais, vi que tinha 2 canais adultos assim, adultos demais, vamos dizer. uns canais assim que ultrapassa um pouquinho do adulto, porque para mim aquilo lá já é adulto demais, já. Né, que experiência. Isso, que a experiência não deixa a gente falar. Que é aquele canalzinho assim que são para rapazes um pouco mais alegres, nada contra. Gente, aventureiros. Isso, porque como disse Alan, a gente não pode falar muita coisa também, senão já ganham algumas coisinhas a mais aí que a gente não quer. E aí eu perguntei para ele, Ricardo, mas tem uns canais aqui assim, meio diferente e tal. Ele, não, eu nunca assisti. Eu falei, rapaz, nunca assistiu? Essa não é a primeira vez que eu escuto isso. O cara me faz um pacote de canais adultos e não sabe que o Formen tá no meio deles? Para, né? E isso é porque ele não ia falar o nome do canal. Não vamos falar o nome do canal. Não tem jeito de não falar, porque já está conhecido o nosso querido presidente como Ricardo Formen, né? Então... Então, essa é a história do nosso querido presidente com o nome Formen. Foi daí que surgiu o nome Formen. Aí, desse dia para cá, ele disse que não assinou mais. Não sei porque não mexi mais no contrato dele. Mas... Não mexe, deixa pra lá, deixa o Perrotinha quieto, deixa ele à vontade. Não mete a mão lá no canal do cara, Glêncio. Deixa a gaveta fechada, Glêncio. Não, eu até fiquei agora com medo de mexer quando o Ricardo me pediu alguma coisa, porque vai que ele mexe de novo, eu abro uma gaveta mais um pouquinho do que o necessário, e aí vejo algumas outras coisas. Aí agora já nem quero abrir mais. Felizão. O Flamengo fechará 2021 com redução da dívida líquida e mais de 200 milhões de reais pagos em investimentos feitos em direito de atletas. Né? As estimativas é de que tem uma diminuição de 76 milhões de reais e fechando o ano de 2021 com 364 milhões na dívida líquida operacional. Alan, o Rodrigo Tostes, né, VP de Finanças do Flamengo, né, e o diretor Fernando Góes fizeram um trabalho árduo na gestão em relação às finanças do Flamengo, à saúde financeira do Flamengo, e mesmo com a pandemia e, consequentemente, a queda de receita pelos estádios e sócio-torcedor, como você mesmo citou, o Flamengo terminou o primeiro semestre de 2021 com 35 milhões de reais em caixa, né? E aí, meu parceiro, como é que está essa sua previsão para 2021? Afinal de contas, só em 2021 o Flamengo deverá pagar mais de 200 milhões de reais em amortização de aquisições de direitos federativos e seus custos relacionados a aquisições de jogadores realizadas em 2021 e nos anos anteriores, obviamente. Como, por exemplo, o Pedro, Gabigol, o Gerson também é uma das opções. Este último, né, que foi vendido aí para o futebol francês, como todo mundo já sabe, entrou uma graninha em cash. De maneira resumida, a dívida líquida operacional em dezembro de 2020 foi de 440 milhões. E o planejamento da equipe de finanças é chegar em dezembro de 2021 com uma redução de 76 milhões desse valor. E aí, meu parceiro, você que é um cara especialista nessa área de finanças, principalmente do canal, com certeza é. Ninguém mais entende do que tu e o Marcão, por exemplo. Mas e aí, qual que é a sua expectativa em relação ao trabalho feito até o momento da parte financeira do Flamengo, velho? Vamos lá, Arthur. Marcão, muito melhor que eu, não tenho nem sombra de dúvida. Eu sou apenas um curioso, né, que tento me informar mais, gosto um pouquinho do assunto, mas estou muito longe de ser especialista ou de ser a sumidade no assunto. Assim, eu fui surpreendido muito positivamente, que eu já vinha amplamente fazendo defesa com relação à questão do Flamengo. Falei, rapaziada, a gente não está ali nadando em rios de dinheiro, mas a situação não está tão crítica como a dos demais clubes, né? A gente tem que respirar. A questão do caixa também e dos 35 milhões, Arthur, a gente há de convir e de pontuar que a gente fez um empréstimo também,
né? E aí aprovado pelo Conselho Fiscal do clube para que nós pudéssemos suportar todo esse período de crise. O que o Flamengo fez foi se preparar muito bem. É verdade que todo o trabalho que a gente fez desde 2013, de reestruturar a parte financeira, né, de pagar a dívida, acabou dando resultado em 2 anos, vamos colocar assim, 2021 daqui a pouquinho está indo de ralo também, em 2 anos muito críticos. Em 2 anos que a gente foi surpreendido, né, o mundo inteiro, não apenas aqui o Brasil, né, ou o Clube de Regata do Flamengo, o mundo inteiro teve que se reinventar, teve que se desdobrar para conseguir passar por esse período aí de dificuldade. E o Flamengo está passando muito bem, Arthur. Eu fui surpreendido, como eu comecei a minha fala, né, positivamente por esses números, pela confiança que o Toches acaba dando. A competência e a qualidade do Toches, eu jamais, né, coloquei aí sob júdice, em momento algum. Como também a gente teve que sempre destacar e elogiar o Valim. Como no passado nós tivemos também o Cláudio Prakovic. Então, assim, graças a Deus, entraram dirigentes, entraram pessoas do nível de competência absurda, Arthur, para que pudesse sim contribuir para que nós hoje estivéssemos fortes como a gente está. O Flamengo fez um anúncio oficial, o Pet e o Alan falaram muito desse assunto ontem, né, do token, e o Flamengo fez um anúncio oficial hoje da parceria, né, postou no Twitter essa imagem, né, com o urubu aí e a moedinha, né, a famosa criptomoeda, que agora já está virando moda também no Brasil, e o Flamengo divulgou, né, no seu site oficial, acertando a importante parceria com Sócios.com e lançando o seu Fan Token. O acordo prevê contrapartidas digitais e exposição no uniforme de treino. O contrato será analisado agora pelo Conselho Deliberativo, que dará a palavra final, né? Eu vou até ler rapidinho aqui, vou pedir licença para vocês para ler a nota do Flamengo, que diz o seguinte: o Flamengo acertou as bases contratuais de um grande acordo de marketing com Sócios.com, a maior empresa de fan tokens do mundo, que é parceira do Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Milan, Arsenal e na NFL, além de outras diversas organizações na América do Sul e uma série de franquias na NBA. O contrato negociado vai até dezembro de 2025 e renderá ao clube nesse período um valor mínimo garantido, além de uma variável por desempenho, dependendo, obviamente, da performance das vendas dos fan tokens rubro-negros, né? Ou seja, como o Alan falou, dependendo da gente. A aprovação final do contrato dependerá ainda da votação em assembleia do Conselho Deliberativo do clube, prevista para os próximos dias. Caso o contrato seja aprovado, e deve ser, o Flamengo já receberá a primeira parcela prevista no acordo 10 dias após a votação. O novo patrocinador oficial do Flamengo terá ainda como contrapartida a exposição na marca da camisa de treino do time de futebol masculino profissional e no manto de jogo do time feminino e das categorias de base, além de um pacote de mídia na Flá TV e nas redes sociais do Flamengo. Nas propriedades dos posts também de aniversário e escalação da equipe masculina profissional, como a gente mostra aqui todo dia que tem jogo no pré-jogo, né? Como funciona, né, Alan Garcia e meu parceiro Glenson e a galera do chat, principalmente, como funciona um fan token? Fan token são criptomoedas que permitem aos torcedores a participação em experiências do clube através de aplicativo parceiro, que é o Sócios.com. O Flamengo, né, ou o rubro-negro que adquirir, poderá, por exemplo, votar em detalhes do uniforme do time ou até na música que irá tocar no aquecimento do pré-jogo no estádio, participando também de experiências e ter acesso a serviços exclusivos, entre outras ativações a surgirem com o tempo na parceria. Alan Garcia, o que você achou aí? Você falou disso ontem, então a palavra é toda sua. Tá, mas vamos lá. Esse fan token, que é de clubes de futebol, você pode tentar lastrear, ou seja, de criar valor para ele do que você imaginar. Do que você imaginar. A gente não sabe como o Flamengo vai fazer, mas o token funciona como um criptoativo, só para que vocês entendam, né? E aí ele é inserido no blockchain. É como se você assinasse um contrato. E com esse contrato, você adquirindo isso, você acaba de tomar posse com relação a alguma coisa que tem valor. E o que tem valor para mim não necessariamente pode ter valor para você. Mas para nós, torcedores rubro-negros, certamente isso terá um valor imenso. Ainda mais quando nós descobrirmos o que o Flamengo vai querer inserir nesse token. Então, como o Arthur disse, você pode ser, na escolha do novo reforço. Então, imagina você, torcedor rubro-negro, que adquiriu o token
do Flamengo, você vai conseguir, né, fazer a votação para escolher o novo reforço do Flamengo. Todos nós aí, eu estou vendo aí, né, o tuitaço o tempo todo, Davi Luiz para cá, Davi Luiz para lá. Vocês imaginem se o Flamengo pega e lança 1 milhão de tokens ao preço de R$10, que é quanto vem saindo aí, né? O token parece que do Fluminense saiu isso, do Atlético Mineiro, em torno de R$10, que dá aproximadamente $2. Aí você imagina que você lança isso, para vocês terem noção, o Corinthians fez 7 milhões, eu acho que em 2 horas. Ele lançou a primeira leva de token deles e eles foram comercializados em apenas 2 horas, né? Eles chamam ali de primeiro lote. Então, isso abre, Arthur, um leque de oportunidades e de possibilidades. Você, torcedor rubro-negro, que quer ajudar, sempre quis, e o clube nunca criou uma forma de você poder contribuir, você pode agora adquirir os tokens, os fan tokens do muito Flamengo. Legal. Vamos aguardar como isso vai desenrolar. É algo novo, é algo que eu só fico um pouquinho triste, porque o Flamengo demorou muito para acordar para isso, Arthur. Esse projeto já havia sido levado por um amigo meu ao clube, à diretoria, há pelo menos 8 meses atrás. 8 meses atrás. E o Flamengo não conseguiu, né, estudar, entender como funcionaria isso, e agora a gente está lançando, mas antes tarde do que nunca. Falando em Flamengo e projetos para o futuro, o projeto do Flamengo na Europa, o famoso Fla Tondela, foi apresentado e teve boa avaliação no Conselho de Administração. O Flamengo busca, né, e vai fechar um acordo com um banco e buscar 50 milhões de euros, né, cerca de 300 milhões de reais aí, com investidores. Essa reunião que foi realizada, né, na noite de ontem, na sexta-feira, né, depois, inclusive, da live zona que rolou ontem, o projeto de internacionalização da marca do Flamengo na Europa foi apresentado e teve uma ótima receptividade, inclusive com os opositores da diretoria atual, com direito a aplausos, né? Agora, o próximo passo é assinar com o banco, captar investidores e preparar a documentação para colocar o nome do clube lá no velho continente. O banco que o Flamengo tem conversas avançadas até o momento é o BTG Pactual. Depois, né, de acordo com os investidores que já tiveram contato com o clube, a ideia é levantar esses 50 milhões de euros aí para fazer os investimentos e tornar o Flamengo oficialmente europeu. O responsável, né, por comandar o projeto é o vice-presidente de Finanças, Rodrigo Torres, que a gente já falou aqui no assunto dos tokens e que destacou também várias importâncias, né, do Flamengo conseguir o investimento dessas empresas para que haja sucesso lá no velho continente. Alan, o Flamengo conversou com 5 equipes, né, da Europa, mas é com o Tondela que tudo está um pouco mais encaminhado. Antes de o contrato ser assinado, a expectativa é de que cumpra mais situações dentro do clube para que o estatuto não seja ferido, principalmente. E aí, meu parceiro, a gente estava falando aí da questão dos tokens, né, para render essa grana, e, obviamente, o Flamengo visa esse clube empresa lá em Portugal para também gerar uma receita em euro, né? Cenário mais otimista impossível, né, Alan? Cara, isso vai fazer com que meninos que têm potencial, que a gente entenda, né, que a gente queira botar esse moleque na vitrine para poder lucrar ainda mais com a venda desse atleta, a gente vai acabar fazendo essa ponte do Brasil com Portugal, colocando esse menino nesse clube, Arthur. Por quê? Porque eu canso de falar aqui, né? Eu não canso de falar que a questão do selo Europa, a chancela Europa, faz com que o jogador, né, encareça pelo menos 30%. Então, vocês imaginem, né, a gente ter essa supervalorização só de pegar um atleta daqui do Flamengo, promissor da base, de talento, e jogar esse atleta para um clube no qual a gente vai se transformar em parceiro ali, né, lá em Portugal. É algo sensacional, Arthur. É algo maravilhoso. É algo para contribuir junto com a chegada da era digital no Flamengo, a questão do token, para que a gente possa brigar com os grandes clubes europeus. E tudo isso está no projeto, Arthur. E aí eu fico muito feliz de, inclusive, né, os que são contra a atual diretoria, né, terem aplaudido o projeto, porque eu também acho um projeto grandioso. Eu acho algo transformador, revolucionário, né? Quando eu falo para vocês, não é soberba, rapaziada. O Flamengo está muito próximo, né, de aniquilar, né, qualquer adversário no mercado sul-americano.